Olá, meus irmãos, que a paz do Mestre Jesus esteja em nossos corações. Hoje nós vamos estudar o capítulo 8º, Lei de Igualdade. E a questão é a questão 803. Vamos lá? Lei de Igualdade. Todos os homens são iguais perante Deus? Sim, todos tendem para o mesmo fim. E Deus fez suas leis para todos. Frequentemente dizeis, o sol brilha para todos, e com isso enunciais uma verdade maior e mais geral do que pensais. Todos os homens estão submetidos às mesmas leis da natureza. Todos nascem igualmente fracos, acham-se sujeitos às mesmas dores, e o corpo do rico se destrói como o do pobre. Portanto, Deus não concedeu superioridade natural a nenhum homem, nem pelo nascimento, nem pela morte. Diante dele, todos são iguais. A igualdade do ser diante de Deus não poderia ser diferente, porque se fosse diferente, Deus não seria infinitamente justo. Como poderia ele criar seres diferentes e ser justo? Não é coerente. Deus é misericordioso, justo. Então, cada um de nós foi criado igual, simples e ignorantes. E tem essa possibilidade de evoluir segundo o nosso esforço, segundo os nossos méritos. Mas aí alguém vai dizer, mas na sociedade nós temos distinção entre pessoas, né? Pessoas que têm talentos inatos para música, para ciências. É verdade, mas isso se explica através da reencarnação. Espíritos que hoje são considerados gênios foram simples um dia e, pelo seu próprio esforço, foram adquirindo conhecimento para chegar nesse estágio em que se encontram hoje. Então, Deus nos rege por leis perfeitas e imutáveis, que são leis naturais. A lei de igualdade é uma delas. Então, por mais que haja diferença entre as pessoas, entre as condições da reencarnação atual, tudo isso é consequência de nós mesmos. De acordo com o nosso próprio esforço, é que nós fomos conquistando algo melhor ou necessitando provas mais duras para a nossa própria evolução. Desigualdade das aptidões. 804. Por que Deus não concedeu as mesmas aptidões a todos os homens? Deus criou iguais todos os espíritos. Cada um deles, porém, viveu mais ou menos tempo, e por conseguinte obteve maior ou menor soma de aquisições. A diferença entre eles está na diversidade da experiência alcançada e da vontade com que procedem. Vontade que é o livre-arbítrio. É por isso que uns se aperfeiçoam mais rapidamente do que outros, o que lhes dá aptidões diversas. A variedade de aptidões é necessária, a fim de que cada um possa concorrer para a execução dos desígnios da providência, no limite do desenvolvimento de suas forças físicas e intelectuais. O que um não faz, o outro faz. Assim, cada um tem seu papel útil a desempenhar. Além disso, como todos os mundos são solidários entre si, importa que os habitantes dos mundos superiores, que na sua maioria foram criados antes do vosso, venham habitá-lo para vos dar o exemplo. Então, como foi dito na questão anterior, existe desigualdade pelo mérito de cada espírito. Todos nós fomos criados simples e ignorantes e vamos evoluindo pelo nosso esforço, pelo nosso livre-arbítrio. Não fosse assim, não teríamos liberdade de escolha, não teríamos o livre-arbítrio, se Deus fizesse por nós ou privilegiando uns e outros. Não é? Isso também identificaria um Deus injusto, porque quem privilegia alguém prejudica outros. Então, a igualdade está na criação. A diferença está no esforço, no empenho, no trabalho de cada um, além da antiguidade, né? Que às vezes são espíritos mais jovens que estão vivendo as primeiras encarnações, aí eles são espíritos mais endurecidos, mais embrutecidos. Outros que já viveram muitas encarnações, conseguiram vencer a si mesmos, estão numa condição, num patamar melhor, compreendem melhor a vida. A superioridade ou a inferioridade do espírito depende do esforço que ele desempenhou e do tempo que ele teve, né, para experimentar. Nós não podemos exigir de uma criança que ela saiba coisas de adulto,
Ela tem que vivenciar as experiências para poder chegar à idade adulta. Assim é com os espíritos também. 805. Passando de um mundo superior para um mundo inferior, o espírito conserva integralmente as faculdades adquiridas? Sim, já o dissemos. O espírito que progrediu nunca retrocede. Poderá escolher, no estado de espírito livre, um envoltório mais grosseiro ou uma posição mais precária do que as que já teve, mas tudo isso para lhe servir de ensinamento e ajudá-lo a progredir. Assim, a diversidade de aptidões entre os homens não provém da natureza íntima da sua criação, mas do grau de aperfeiçoamento a que tenham chegado os espíritos encarnados neles. Deus, portanto, não criou faculdades desiguais, mas permitiu que os espíritos em graus diferentes de desenvolvimento estivessem em contato, a fim de que os mais adiantados pudessem auxiliar o progresso dos mais atrasados, e também para que os homens, necessitando uns dos outros, compreendessem a lei de caridade que os deve unir. Então, espíritos de diversos graus encarnam no mesmo orbe. Nós vivemos um mundo de provas e expiações. Todos os espíritos estão no mesmo grau evolutivo? Não. Alguns estão chegando, outros estão saindo. Essa desigualdade de conhecimento e de evolução nos ajuda porque uns servem de professores para outros, além de espíritos missionários de mundos superiores que encarnam na Terra para nos ensinar o caminho. E um maior exemplo disso é o próprio Cristo, um espírito perfeito que encarnou na Terra, vivendo a humildade e exemplificando o amor ao próximo, com toda a sua superioridade, com todo o seu conhecimento. Então, eles vêm para nos ajudar a aprender, porque sozinhos não conseguiríamos aprender. Uma criança, uma sala de aula, só evolui porque o professor está ali para ampliar os seus horizontes. Se fossem mantidas as crianças sozinhas na sala de aula, elas iam evoluir até o grau de cada uma, trocando experiências entre elas. Mas um professor, que seria um espírito superior, vem e prepara para que haja evolução mais rápida. 805. Passando de um mundo superior para um mundo inferior, o espírito conserva integralmente as faculdades adquiridas? Perdão, essa eu já li, né? Desigualdades sociais agora, 806. Puxa vida. Desigualdades sociais. 806. A desigualdade das condições sociais é uma lei da natureza? Não. É obra do homem e não de Deus. Desigualdades sociais. Riqueza, pobreza. Conforme nós vamos evoluindo, nós vamos percebendo que o mundo material ele é uma ferramenta para que, experimentando situações, possamos melhorar a nós mesmos. A evolução moral, ela requer uma transformação íntima, vencer as paixões. Por isso, é necessário essas desigualdades. Então, alguém que viveu como rico, renasce como pobre, para encontrar o caminho da humildade, para aprender a servir e ser servido. Quando ele retornar numa outra encarnação como rico, ele vai saber utilizar essa riqueza com caridade, em benefício de muitos, não se sentindo melhor ou pior do que o outro, mas igual. Então, essas diferenças sociais, elas ocorrem pela nossa necessidade de evolução. Então, quando ele diz assim, é obra do homem e não de Deus, é porque nós, pela nossa ignorância, pelo domínio das paixões, precisamos de provas ou remédios mais amargos para nos ensinar esse caminho. E as desigualdades sociais são esses meios que Deus permite que exista para que nós possamos aprender através da dor. Não necessariamente do sofrimento. Então, Deus não nos castiga. Nós revivemos situações ou encarnamos em situações de mais trabalho, de mais dificuldade, de dor, mas não necessariamente de sofrimento, porque o sofrimento está relacionado com a nossa resignação. Quanto mais resignados diante das situações, quanto mais cremos em Deus, na sua superioridade, na sua justiça e na sua misericórdia,
mais fácil será para nós aceitar a vida que Ele nos ofereceu, porque ela é não aquela que nós gostaríamos, mas com certeza aquela que necessitamos. Então, vamos vivenciar esses altos e baixos nas condições de vida material, no reconhecimento social, justamente para formar o nosso caráter, para nos ajudar a dar valor às coisas que realmente têm valor. A nobreza, a riqueza, a fama é transitória e passageira. A humildade, o amor ao próximo, a fraternidade são sentimentos que nos fortalecem e que nos aproximam da felicidade, e não a riqueza material. Ela é transitória, pode satisfazer os nossos desejos nessa encarnação, mas e quando voltarmos ao plano espiritual? No que se transformam os nossos desejos? Quais serão realmente as nossas necessidades, né? Então, é esse o caminho, por isso existem essas diferenças sociais, de acordo com a necessidade de cada um de nós. Além do egoísmo daqueles que possuem recursos e que não abrem mão do próprio conforto. Então, pessoas que têm abundância de recursos podiam dar dignidade, trabalho, educação às pessoas que não têm, dando condições para que elas tivessem uma vida digna. É o egoísmo, a ambição, que faz com que haja também essas diferenças. Mas como não existe vítimas, né? Cada um vai viver a experiência que necessita nesse momento. E a confiança no amor, na misericórdia, na justiça de Deus, nos dá força para vencer a nós mesmos e vivermos apesar da dor, sem a revolta, sem o sofrimento. 806A. Essa desigualdade desaparecerá algum dia? Só as leis de Deus são eternas. Não vês a desigualdade diminuir pouco a pouco a cada dia? Desaparecerá quando o egoísmo e o orgulho deixarem de predominar, restando apenas a desigualdade do merecimento. Dia virá em que os membros da grande família dos filhos de Deus não mais se considerarão como de sangue mais ou menos puro. Só o espírito é mais ou menos puro, e isso não depende da posição social. Então vem de acordo com o que nós estávamos dizendo antes. Nós vamos vivenciando as experiências e à medida em que vamos compreendendo a realidade da felicidade, que ela não está relacionada com os bens materiais, que são transitórios, a nossa vida se transforma. Então os valores vão se alterando e as encarnações futuras vão sendo melhores, até chegar a um ponto em que o dinheiro não será mais o objetivo. O dinheiro não será mais o objetivo principal da maioria das pessoas, mas a realização profissional. As pessoas vão trabalhar, se dedicar, oferecer o melhor de si em benefício da humanidade e da sociedade em que ela vive. E vão ganhar dinheiro, sim, em consequência, não como objeto. Então, as pessoas que trabalham por dinheiro têm a sua satisfação muito pequena. Vai durar pouco tempo. Aquelas que trabalham pela vontade de servir, de ser o melhor na sua profissão, de ajudar ao próximo através da sua inteligência, da sua capacidade, a satisfação é muito maior do que o ganho material, que é transitório. Quando nós deixamos o mundo físico, voltamos para a pátria espiritual e levamos conosco a consciência tranquila de termos feito o melhor ao nosso alcance em benefício dos nossos semelhantes, esse é um tesouro que nenhuma moeda pode comprar. 807. Que se deve pensar dos que abusam da superioridade de suas posições sociais para oprimir os fracos em benefício próprio? Merecem anátema. Ai deles, serão oprimidos por sua vez e renascerão numa existência em que sofrerão tudo o que tiverem feito sofrer aos outros. Então, é a lei de causa e efeito. Se hoje eu faço mal ao meu semelhante, amanhã eu vou colher as consequências disso. Não como um castigo, mas como uma forma de aprendermos a não oprimirmos mais o próximo. Então, essa relação que nós temos com o sofrimento, ela está mais voltada por não aceitarmos as nossas próprias imperfeições e as consequências dos nossos erros do que pela situação em si.
Uma pessoa resignada passa pela dor com mais serenidade e pode muitas vezes superar o problema do que aquela que se revolta diante da situação e aí sim vai encontrar o sofrimento. Haverá o tempo em que todos nós estaremos num patamar um pouco mais elevado, em que vamos resgatando os nossos erros com resignação, com coragem, nos tornando pessoas cada dia melhores, independente daquelas pessoas que caminham ao nosso lado. Esse é o mundo de regeneração que nos aguarda. Muito bem, vamos parando por aqui. Na semana que vem nós vamos falar sobre desigualdade das riquezas, questão 808. Vamos à nossa prece? Mestre Jesus, nós vos agradecemos, Senhor, por mais esses momentos em que pudemos ter convosco, pela visão ampliada sobre as situações do mundo e que possamos ter a resignação necessária para compreender a justiça, a misericórdia de Deus, que nos trata de forma iguais, de acordo com as nossas necessidades, usufruindo assim das oportunidades que essa misericórdia nos fornece. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, meus irmãos. Uma boa semana a todos.